comenta algumas coisas que vai sair um artigo também na Medicine and Science exatamente sobre essa perspectiva diferente de estatística, digamos, do que a gente está acostumado a ver. Tá, então hoje a gente provavelmente vai trabalhar numa linha um pouco mais conservadora, digamos, ou de conceitos de base da estatística. Então, trabalhar com distribuição dos dados, teoria de probabilidades, o uso do valor de P, né, como um indicador do erro tipo 1, né, ou a relação do valor do P com o erro tipo 1, ou a relação do poder do teste com o erro tipo 2, não? Então a relação dessas duas medidas que vão estar relacionadas com os testes de hipóteses, digamos, e as hipóteses propriamente dita, né? Então a gente vai misturar um pouco aqueles itens de 3 a 5 ali, partindo daquele item 2 de teoria de probabilidades para fazer essa relação do que efetivamente os testes nos dizem, né? Estranho que... Por que será que esse slide está em branco e não está passando? Tinha alguma figura aí, Bini? Pois, até vou dar uma olhada aqui. Se tu quiser, eu posso fazer o PDF da aula lá e carregá-la de novo. Tinha uma figurinha ali. Tá, então... Pode ir falando aí que em 5 segundinhos... 5 não, 5 é muito pouco, mas uns 15 segundinhos eu coloco o PDF, eu carrego o PDF. Tá. Bom, então a ideia da distribuição dos dados, principalmente, é que... Acho que ficou com eco aí. Eu vou desligar o meu microfone aqui, para aí que eu fiquei nervoso agora. Deu. Nervoso aqui, tá, tranquilo. A ideia da distribuição dos dados é exatamente trabalhar naquela linha que nós vimos na última aula, né? De que a população, na realidade, vai apresentar um comportamento variado dentro de uma determinada resposta, ou uma intervenção, ou uma característica. Compartilhar minha tela. Vamos tentar aqui. Conectando. Vai querer instalar um negócio aqui. Não, pode deixar que eu estou carregando o PDF aqui, não te preocupe. Tá, tranquilo. Então a ideia dessa parte da distribuição é que exatamente ela tenta caracterizar o comportamento da população ou da amostra, né? Normalmente da amostra, traçando essa relação com a população. Beleza, agora tá aqui. Então o que a gente vai ter, por exemplo, ali tem um exemplo, a frequência de residências, né, e o número de pessoas por residência. Então a gente vai ter ali algumas residências que vão ter 4 pessoas morando, algumas que vão ter 8, algumas vão ter 1. E esse comportamento, digamos, a frequência, o número de residências com aquele número de pessoas dentro, né, vai nos dar um comportamento. Eu vou ter lá 12, por exemplo, um pouco mais de 12, 13 residências em que vai ter em torno de 4 pessoas morando numa determinada região da cidade, certo? Obviamente eu não vou poder olhar a cidade inteira, né? Então eu vou partir daquela premissa que nós vimos lá no último encontro, de que eu vou analisar algumas regiões, alguns bairros, por exemplo, que sejam representativos da cidade, vou entrevistar as pessoas, quantas pessoas moram aqui? 4, 5, 6, 8, 10, 12, vou registrar tudo isso e depois eu vou traçar essa curva de distribuição, que vai ser exatamente isso. Quantas ocorrências eu tenho para um determinado comportamento? Né, o nosso eixo horizontal ali pode ser qualquer coisa, pode ser pode ser força de reação do solo, pode ser frequência cardíaca, pressão arterial, pode ser o que vocês quiserem. O eixo vertical sempre vai ser esse comportamento, quantas ocorrências eu tenho em relação àquela medida que eu tenho na horizontal, certo? Então a ideia de distribuição vai nos dar essa leitura, ver o que acontece de forma mais frequente, né, e qual a dispersão que eu tenho, ou quão variado é esse comportamento dentro daquela amostra, e assumindo que aquela amostra seja representativa da população, né? Então tentar fazer esse link e inferir na população, certo? Então ali a gente tem um outro gráfico de dispersão, por exemplo, né, que está nos mostrando o salário, né, quantidade de unidades de salário mínimo, por exemplo, que funcionários de uma empresa recebem. Então tem lá a maioria dos funcionários, né, a maior frequência,
A maior quantidade de funcionários recebe em torno de 4 a mais ou menos 7 salários dentro de uma determinada empresa, por exemplo. Alguns poucos recebem 18, né? Em torno de um recebe 18, aí tem quase uns 2, 3, uns 4, ali mais ou menos entre 8 e 10. Então a gente tem uma distribuição que ela já não é, ela é diferente um pouco daquele padrão anterior. Aquele padrão anterior, o ponto central da distribuição estava mais ou menos no meio do eixo horizontal, certo? E essa distribuição não. Eu tenho um desvio para a esquerda, digamos, né? Eu tenho uma maior quantidade de ocorrências nos menores valores do eixo horizontal. Isso já nos dá uma ideia de que a distribuição desses dados na população, ela pode não ser tão homogênea, digamos, né? Depois a gente vai entrar no termo normalidade, né? Ela pode ter um padrão já um pouco mais atípico, digamos, certo? Ali, por exemplo, a gente pode traçar um gráfico que acompanha esse padrão de distribuição. E esse gráfico é que vai nos dar um panorama de como que a população se comportaria. A partir da amostra eu traço esse gráfico de distribuição e esse gráfico é que vai me dar um panorama em relação à população. Quando eu for comparar amostras, por exemplo, né, pode ser o mesmo grupo de indivíduos testados em duas condições. Né, eu vou ter dois gráficos desses, vou colocar um em cima do outro e aí vou ver, depois de uma intervenção econômica, como que os salários de uma determinada cidade ou de uma determinada região de uma cidade, de uma região do estado lá, se comportaram. Eu posso ver, aumentou a faixa salarial, essa curva em azul, ela vai se deslocar para a direita, certo? Porque eu vou ter mais pessoas, uma frequência maior de pessoas ganhando um salário maior, né? E aí eu vou poder tentar ver essas mudanças entre uma mesma população ou entre duas empresas, por exemplo. Então essa comparação das distribuições é que vai ser o grande pano de fundo da estatística por meio dos testes. Os testes vão nos permitir fazer essas comparações entre as distribuições, para ver se essas distribuições se sobrepõem muito ou pouco. Quanto maior a sobreposição, né, menor é a diferença efetiva entre as duas amostras, por exemplo. Certo? Seja ela a mesma população, seja a vinda da mesma população, seja ela amostras vindas de populações diferentes, certo? Não importa. Mas essa sobreposição nessas curvas de distribuição vai nos apontar exatamente para quão diferente é o comportamento dessa população nessa determinada medida. Muitas vezes a gente vai ter várias medidas. Eu posso ter um comportamento parecido, no caso, para o salário, eu posso ter um comportamento diferente para a qualidade de vida, né, ou para outras medidas específicas. No caso da área de esportes, eu posso ter um comportamento específico para força e um outro para componentes mais aeróbios, por exemplo, certo? Mas eu vou poder comparar idosos com jovens, jovens antes e depois de uma intervenção, e a comparação sempre vai ser essa. Será que existem mais ocorrências para um determinado valor em uma situação do que na outra? Essa sobreposição é que vai nos dar o quão próximo ou distante estão essas amostras e em relação e como que eu posso projetar isso para a população em geral, certo? Ali, por exemplo, a gente tem uma curva, na realidade, né, que tem a chamada distribuição normal, porque ali nós vimos dois exemplos de distribuições. Uma distribuição que tinha os valores que ocorrem mais frequentemente no centro do eixo horizontal, né, e os valores se dispersando ou as frequências diminuindo à medida que eu me afasto para as extremidades. Então um padrão de curva parecido com esse que vocês estão vendo agora, né, que tem uma característica de normalidade, ou uma curva mais parecida com a curva de Gauss, né, que normalmente o pessoal usa também essa terminologia, a curva normal ou a distribuição gaussiana. Então são dois termos aí que normalmente vai se ver muitas vezes. A distribuição normal, ela parte do princípio que a média representa a maior frequência de ocorrência daquela amostra e de preferência da população, né, assumindo que essa distribuição de dados se assemelha à distribuição populacional, a média vai representar o que acontece mais frequentemente, que é aquele nosso primeiro exemplo lá dos salários, dos números de habitantes por número de pessoas morando por residência, certo? E o desvio padrão vai nos dar uma característica da dispersão.
né? Quanto maior aquele desvio padrão, né? Quanto maior aquele símbolo ali, mais dispersa está essa curva para as extremidades da linha de média. Então, maior é a variabilidade que eu tenho dentro de uma determinada amostra, certo? Então, assim como lá nós tínhamos situações em que havia residências com 1 morador e com 8, né, eu posso ter em uma outra amostra uma faixa de ocorrências que vá de 4 a 6, por exemplo. Eu não tenho nenhuma residência com menos de 4 pessoas morando e nenhuma com mais do que 6. Então a minha faixa de ocorrências é menor, então o meu desvio padrão provavelmente ele é menor, certo? Porque ele vai depender da variância, né, que também é uma medida que nos dá essa amplitude, essa dispersão dos dados em relação à tendência central. Na curva que nós vimos no slide anterior, dos salários, né, nós vimos que a tendência central, né, o que mais acontecia, não era, não representava o centro do eixo horizontal. Então eu tinha uma curva deslocada para a esquerda, certo? Eu tinha muita ocorrência de funcionários recebendo salários pequenos, né? E essa curva tinha um padrão que ia diminuindo em direção à direita. Então isso quer dizer o quê? Que a média, o valor média aritmética daqueles salários não representa o que ocorre mais frequentemente na população. E esse é um ponto importante para caracterizar a distribuição normal. A média precisa representar o que acontece mais frequentemente. Quando a média não representar o que acontece mais frequentemente, aquela distribuição não é normal, certo? Então aquela distribuição ela já foge da normalidade e ela já tem uma característica que a média não vai representar a tendência central. Esse é um ponto chave, porque normalmente quando nós vamos ler trabalhos, artigos, trabalhos científicos, é muito pouco provável que a gente vai ver o autor apresentando as tendências centrais de uma determinada amostra que não seja pela média. Então se assume muito frequentemente que a média representa a tendência central de um conjunto de dados. Certo? Pode ser lá medidas de 10 indivíduos fazendo um salto vertical, muito provavelmente aquele autor vai apresentar a partir da média. Isso tem um caráter assim que não sabe muito bem de onde saiu, do ponto de vista de que o mais apropriado seria sempre se apresentar, fizemos uma avaliação da distribuição, né, e verificamos que a distribuição apresentava características de normalidade. Então, a tendência central, o que mais ocorria naquela amostra, eram valores próximos à média. E os testes de normalidade vão fazer isso. Eles vão avaliar como que essa distribuição se aproxima dessa curva normal, certo? Quanto mais próxima uma curva da outra, né, naquela ideia de sobreposição, quanto mais parecida a curva que eu tenho nos meus dados com a curva normal, né, considerada a curva de normalidade, maior é a minha chance de assumir que os meus dados têm uma distribuição normal. E aí eu também parto daquele princípio que nós vimos lá na outra aula da probabilidade, né? Eu tenho uma chance de errar nessa minha predição. Eu posso dizer, eu tenho certeza que os dados são normais. Eu nunca vou poder fazer isso. Eu vou ter uma margem de erro aí em torno de 5%. Certo? Eu vou ter 95% de certeza, né, se o meu teste de normalidade indicar, sim, a distribuição que eu tenho é normal. Eu vou ter 95% de certeza de que aquilo se repete em outras amostras obtidas da mesma população. Certo? Se eu fizer esse teste e ele me indicar que não, a minha distribuição dos meus dados não se aproxima da normalidade, né, quer dizer que a minha chance de errar é muito maior. É muito provável que os meus dados, que a minha população também não apresente uma distribuição normal. Então essa é a relação que se faz. Os testes mais comuns para isso vão ser o Shapiro-Wilk, né, e o Kolmogorov-Smirnov, com uma diferença entre os dois de que o Kolmogorov-Smirnov ele teoricamente foi planejado para ter uma efetividade melhor com amostras maiores. Então alguns autores aí vão recomendar
15, 20, 30 dados, para que esses dados sejam distribuídos quanto à sua frequência de ocorrência, compondo daí uma curva de distribuição, e aí comparando com o padrão que o teste propõe. Quando eu tenho amostras menores, né, ou quando eu tenho um jogo de dados que tem menos de 15 medidas ali dentro, na realidade menos de 15 dados, unidades de medida dentro do meu jogo de dados, aí eu vou optar pelo teste de Shapiro-Wilk. Tá? Então, normalmente a escolha acaba sendo nesse padrão aí, 15, 20, 30. Né? A partir de 30 indivíduos dentro de uma amostra, eu já posso partir para um Kolmogorov-Smirnov tranquilamente. Menos de 15, ali eu certamente vou ter que usar um teste de Shapiro-Wilk. Tá? E esses testes vão ter esse papel, ele vai me dizer, ó, a distribuição desses dados ela é parecida ou não com a distribuição normal. A média desses dados é representada representa central, o teste vai me dizer se sim ou se não, com uma margem de erro, na realidade com uma chance de errar de 5%. Então eu vou ter 5% de chance de que o teste me diga algo que não é verdade. Eu tenho 95% de certeza, se ele me disser sim, a distribuição é normal, de que aquela distribuição é realmente normal. E aí eu vou poder partir para testes paramétricos, certo? Que vão ser testes que vão partir desse princípio, né? O que os dados têm uma distribuição normal. Os testes não paramétricos vão partir para essa outra condição, de que a média já não representa mais a tendência central dos dados. Tá? Depois a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão dos tipos de teste, exatamente para tentar explorar um pouquinho mais essas diferenças. Tá? Bom, ali a gente tem um outro exemplo, né, de duas distribuições que têm o mesmo valor de desvio padrão e médias diferentes, certo? Então a distribuição desses dados, a variância ou a variabilidade desses dados apontada pelo desvio padrão é igual. Certo? Pode ser lá mais ou menos dois moradores por casa, né? Se a gente fosse pensar no exemplo aquele do número de moradores por casa, mais ou menos 2 moradores por casa é o meu desvio padrão, certo? É a minha variabilidade. Mas as médias são diferentes. Então quer dizer, opa, aqui tem algo diferente, quer dizer que uma amostra tem uma tendência de ter mais gente morando por casa do que a outra, certo? Se eu comparar uma zona com um poder aquisitivo maior com uma zona com um poder aquisitivo menor, eu posso ter mais ou menos a mesma distribuição, mas eu provavelmente vou ter mais pessoas morando por casa numa região com um poder aquisitivo menor, certo? Onde a gente normalmente observa muita gente morando por unidade de residência, certo? E isso pode ser apontado, e essa comparação, essa sobreposição das curvas é que vai nos dar quão diferente é uma amostra em relação a outra. Ali no caso o laranjinha em relação ao azul, a gente vê que existe uma certa sobreposição, mas por enquanto a gente não pode dizer se essa sobreposição é significativa ou não, certo? Então esse também é um outro ponto, né, que o teste inferencial vai me permitir testar exatamente isso. Quanto de sobreposição eu tenho de um conjunto de dados em relação ao outro? Quanto mais sobreposição, menor a chance de que as diferenças se reflitam na população. Quanto menor a sobreposição, menores as chances de que as diferenças se reflitam na população. Então, maior a chance de que seja realmente diferente. A quantidade de gente que mora no bairro A é diferente do bairro B. Isso aí eu posso garantir com 95% de certeza. Se o teste me der essa resposta, né, o teste inferencial, eu vou poder garantir que essas distribuições são diferentes, certo? Ali a gente tem um comportamento diferente agora. Nós temos a mesma média, a média igual a 2, e os desvios padrão são completamente diferentes. Então eu vou ter lá uma média 2 com desvio padrão de 2 e uma média 2 com desvio padrão de 4, por exemplo. Então quer dizer que o laranja, os dados, a amostra que compõe essa distribuição em laranja tem uma variabilidade muito maior do que a azul, certo? Mas provavelmente o grau de sobreposição das duas é muito grande e a chance de que elas sejam efetivamente diferentes é muito pequena, certo? Mas existe uma variabilidade grande em uma amostra em relação à outra.
Muitas vezes, em algumas áreas, a variabilidade também tem um significado, e não só as tendências centrais, né? Então, por exemplo, muitas vezes não me interessa saber se a tendência central de duas populações é parecida, me interessa saber se a variabilidade daquelas populações é diferente. Se eu tiver, por exemplo, dois grupos de indivíduos que estão sendo expostos a uma intervenção motora, o grupo que tem uma menor variabilidade pode me indicar que eles estão com um aprendizado mais ou menos parecido, enquanto que o grupo com uma maior variabilidade pode indicar que existe uma divergência muito grande entre os indivíduos daquela amostra quanto às respostas de aprendizado. Então a variabilidade também tem um significado importante e passa a nos apontar algumas coisas interessantes, não apenas a tendência central. A distribuição normal, então, vai partir do que a gente tinha comentado antes, né? De que a gente tem uma simetria, então eu tenho 50% de ocorrências para um lado da curva e 50% para outro. O que divide a curva é a média, certo? E a média é igual à mediana, porque a mediana é que vai dividir a curva em duas áreas iguais. Quanto mais distinto for o valor da média em relação à mediana, mais assimetria eu vou ter nessa curva, certo? Porque a mediana pode me dividir essa curva em duas áreas iguais, mas a média está completamente diferente, deslocada em relação à mediana, certo? Então a simetria na curva também é algo que é avaliado a partir dos testes de normalidade. O teste de normalidade, ele é uma medida, né? O pessoal mais tradicional da área de estatística avalia a simetria da curva, avalia para que lado eu tenho as assimetrias, então avalia uma série de questões relacionadas com a característica de distribuição dos dados, para daí sim adotar um critério se, bom, esses dados têm uma distribuição normal ou não. Eles não se apoiam exclusivamente no teste de normalidade, certo? Também muito atípico a gente vê a descrição de toda essa análise numa descrição de artigo da parte de análise estatística. Então é muito incomum se aprofundar tanto nessas questões. É o mais interessante porque nos garante com mais confiança de que realmente aquela distribuição é normal ou não, né? Aqui a gente tem um gráfico que eu considero bastante interessante, porque ele nos dá essa leitura de quanto que a curva compõe, ou como que ela pode ser dividida em relação ao que ocorre efetivamente na população, ou na amostra, e tentando inferir na população. Então, por exemplo, tem uma curva de normalidade, e eu tenho ali no centro dela a média, né, ou a mediana dividida em duas áreas iguais, assumindo que ela tem uma distribuição normal, a média e a mediana estão as duas na linha preta central. Para os dois lados eu tenho aquela área em verde, certo? Que representa cada uma dessas fatias, 34% do que ocorre, de todo o volume de dados que eu tenho, de toda a distribuição que eu tenho, 68%, né, 34 mais 34, estão dentro de um desvio padrão, certo? Então sempre que eu apresentar os meus dados como média mais um desvio padrão para cada lado, eu estou indicando que dentro daquele valor eu apresento a tendência central e 68% do que acontece na minha população, certo? O desvio padrão, uma unidade de desvio padrão nunca vai representar todo o espectro de respostas que eu tenho, certo? Se eu apresentar lá, eu fiz medidas de frequência cardíaca em indivíduos realizando exercício, e eles apresentaram 150 batimentos de média, mais ou menos 20 batimentos, como uma unidade de desvio padrão. Esse mais ou menos 20 quer dizer que 68% das ocorrências estão entre 130 e 170, certo? Mas eu tenho medidas que vão para menos e para mais de 170, certo? Porque eu só estou representando 68% da distribuição quando eu uso um desvio padrão. Quando eu apresento com dois desvios padrão, eu tenho 95%. Então eu ainda tenho 5% ali de ocorrências que não estão contempladas pelo desvio padrão. E quando eu vou a 99%, para chegar a 99%, eu tenho que representar como 3 desvios padrão, certo? Então a ideia do é exatamente mostrar essa amplitude dos dados, certo? Também por alguma razão aí de hábito, de definições históricas, digamos até,
e dessa absorção da estatística dentro da área de saúde, de uma forma geral, o mais comum é a gente apresentar a média, né, assumindo uma normalidade, mais ou menos um desvio padrão. Então a gente normalmente tem naquele número que aparece ali 60% do que aconteceu com aquela população, que difere do que os testes inferenciais vão abranger. Os testes inferenciais, eles normalmente vão chegar a 95%, 99% ali, dependendo da aplicação. Então eles vão tentar buscar avaliar essa sobreposição de uma forma um pouco mais ampla, certo? Até mesmo para avaliar exatamente isso de uma forma a tentar evitar essa sobreposição excessiva. Então, quanto mais sobreposição eu tenho, menos provável que exista diferença entre duas distribuições. Então, esse vai ser um ponto importante. Mas é importante a gente ter em mente o que representa o desvio padrão em relação à distribuição dos dados, em relação ao que acontece com os dados de forma geral, certo? O coeficiente de variação também vai ser uma medida de variabilidade, né? O desvio padrão, ele tem uma característica importante, certo? Ele é calculado a partir da variância dos dados, que matematicamente elevam uma unidade de medida ao quadrado, e o desvio padrão, como se extrai a raiz, né, tu retorna para a unidade natural de medida. Então, se eu medir batimentos por minuto, eu não vou ter batimentos por minuto ao quadrado. Com o desvio padrão, eu vou ter batimentos por minuto, certo? Se eu apresentar a variância, eu vou ter batimentos por minuto ao quadrado. O coeficiente de variação, ele tem uma vantagem que em alguns aspectos pode ser interessante, porque ele apresenta a variabilidade em unidade percentual, certo? Então, se eu quero comparar coisas diferentes, né, eu posso usar o coeficiente de variação como uma medida mais genérica de variabilidade. Então eu vou ter ali o desvio padrão dividido pela média vezes 100, né, que é para tornar aquele número maior do que zero, do que 1 na realidade, né? Então está lá, desvio padrão de 2, a média de 10, o coeficiente de variação vai ser 20%. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra e eu tenho várias medidas que eu faço, eu tenho frequência cardíaca, consumo de oxigênio, pressão arterial, e eu quero ver qual a variabilidade para essa amostra dessas medidas, eu posso ter lá a variabilidade numa determinada tarefa da frequência cardíaca é 10%, do consumo de oxigênio é 5% e a pressão arterial é 4%. Então, isso me permite também comparar medidas, né? Qual a medida que tem uma variabilidade menor para uma determinada população. O coeficiente de variação me permite fazer isso, porque se eu usasse a medida original a partir do desvio padrão, fica difícil eu comparar a variabilidade da frequência cardíaca, batimentos por minuto, com o consumo de oxigênio, pode ser litros por minuto, com a pressão arterial, que vai ser milímetros de mercúrio. Eu não tenho como comparar matematicamente coisas que são medidas com unidades diferentes. Agora, se eu usar o coeficiente de variação, eu posso fazer essa comparação de uma forma um pouco mais tranquila, certo? Então o coeficiente de variação também serve como uma medida de variabilidade e em algumas aplicações específicas é bem interessante. O coeficiente de correlação intraclasse, apesar de parecer, poxa, mas a gente está falando de variabilidade, o que tem a ver isso com correlação, né? Na realidade, vai nos dar essa questão de associação entre grupos e de variabilidade entre respostas. Pode ser o mesmo grupo medido 2 vezes, pode ser 2 medidas distintas, certo? O coeficiente de correlação intraclasse vai nos dar esse grau de associação entre 2 respostas, certo? Então eu quero medir a repetibilidade de indivíduos realizando salto vertical, por exemplo, certo? Então eu vou comparar o salto hoje e daqui a uma semana, né? E a similaridade que eu vou ter, o indivíduo que saltou 1 metro hoje, ele saltou 90 centímetros ontem. Então eu vou ver o quão próximo estão essas medidas. Aí eu vou ver o indivíduo que saltou 1,10 m, ele saltou 1 metro hoje. Então eu vou traçar, vou começar a criar esse gráfico que vocês estão vendo, né, em que eu tenho medidas associadas nos 2 eixos, e vou tentar traçar uma linha que passe no ponto mais central desses dados. Essa linha vai ter esse valor normalmente no ICC, né, o valor de R, não R ao quadrado ali, né, mas um valor de R, né, que é a relação ou a aproximação que eu tenho dessas medidas pareadas, certo?
Esse valor também vai ter uma série de formas de classificar ele, né? O valor de R, quanto mais perto de 1, maior é a associação. Então isso quer dizer que as medidas dos pares são próximas entre elas, né? O par 1, a medida das duas condições é parecida, o par 2, a medida das duas condições é parecida. Então eu salto parecido hoje e amanhã, o meu vizinho salta parecido hoje e amanhã, e assim sucessivamente. Então o coeficiente de correlação entre a classe vai nos dar essa tendência central de distribuição, né? Ou de quão parecidas são essas medidas obtidas em condições teoricamente o mais similares possível. O R ao quadrado vai ser exatamente elevar esse valor de relação ao quadrado, né? O pessoal acaba nomeando essa medida como coeficiente de determinação. É a capacidade que eu tenho de afirmar que o valor que eu observo no eixo vertical depende do eixo horizontal. Então, nessa condição aqui, se eu tivesse uma relação de causa e efeito perfeita, né, que normalmente não acontece, mas se eu pudesse explorar nesse sentido, eu diria que eu tenho 98%, né, porque é 0,98 com sei lá quantas casas depois ali, mas 98% de certeza que os valores no eixo vertical estão associados com os valores no eixo horizontal. Quanto menor for aquele valor de R, maior a probabilidade que eu tenho fatores intervenientes afetando aquela medida. Então podem ter outras variáveis que vão interferir naquilo ali. Se eu tiver, por exemplo, condição de salto e eu tenho indivíduos que dormiram bem e os indivíduos que dormiram mal, né, e isso for interferir no salto de alguma forma, aquele valor de R vai ser mais baixo e o R ao quadrado também. Né? Então eu vou ter fatores intervenientes ali que vão estar dissociando essas medidas entre os pares, certo? Então também vai nos dar essa característica de associação entre as medidas, certo? O ideal é que toda a variável que eu utilize tenha o maior coeficiente de correlação entre a classe possível para aquela amostra, né? Então não me adianta muito ter uma medida que ela seja muito variada em diferentes situações. Né? Quanto maior a repetibilidade dela, menor é a chance de erro que eu tenho e maior é a minha certeza de poder avaliar intervenções que tenham um efeito pequeno, certo? Então, por exemplo, eu quero avaliar o efeito de tomar um determinado estimulante para fazer exercício, né? E se esse estimulante tiver um efeito bem pequeno, mas positivo sobre o desempenho numa determinada tarefa, né, e eu for avaliar isso a partir de uma medida que seja muito variada, né, ou com uma variabilidade muito grande, eu não vou conseguir enxergar o efeito daquela intervenção na minha variável dependente. Então esse é um ponto importante, as variáveis terem uma repetibilidade o mais alta possível. Né. Aqui, voltando à questão da distribuição, né, a gente tem um exemplo ali de duas frequências de ocorrências, né. No gráfico da esquerda, né, o que a gente tem é as caixinhas lá, as barrinhas mostrando a distribuição dos dados e a curva vermelha a distribuição normal, certo? Então mostrando que há uma aproximação de distribuição do que aconteceu nos dados com a distribuição normal, certo? E no gráfico da direita, né, a gente tem um histograma de distribuição não normal, né, ou fora da normalidade, porque eu tenho valores que se afastam da curva de normalidade. Eu tenho lá os valores que mais acontecem, eles não estão no centro da distribuição desses dados, certo? Então esses dados não apresentam uma normalidade. Então eu não posso dizer que a média representa a tendência central e eu não posso usar os testes paramétricos para tentar comparar amostras, por exemplo, e fazer inferências em relação à população. Eu vou ter que partir para os testes não paramétricos. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma tensão ali em volts, né, que está com uma variabilidade bem grande no eixo vertical ao longo de 4.000 amostras ali, certo? A gente tem lá os valores de média, é a linha contínua em preto, que vocês conseguem ver dividindo aquele rabisco azul ali em duas partes, e ali vocês não vão conseguir ver mais o pontilhado em branco, é a mediana. Então a gente vê que, de forma geral, as duas medidas se aproximam muito ao longo do tempo, né? Se a gente fosse assumir que isso foi uma medida feita ao longo do tempo, certo? O que a gente observa é que, se nós olharmos a frequência de ocorrência ou o histograma, né,
daquela curva ali temporal, a gente vê muitas ocorrências acontecendo em torno de 0,42 e 0,43 volts, certo? Então tem muita ocorrência ali e os padrões de ocorrência se afastam de forma harmônica, então eu tenho uma simetria na curva e essa curva provavelmente tem uma distribuição muito próxima da normalidade, certo? Então, se eu quisesse comparar duas situações com normalidade, eu teria que ter eu teria condições de fazer isso por meio de testes paramétricos, digamos, exatamente fazendo essa comparação, porque as curvas têm uma distribuição teoricamente normal, certo? Se eu repetir essas medidas nas mesmas condições várias vezes, eu posso inferir que, de forma geral, a população que gera esses resultados também tem mais ou menos o mesmo comportamento. Aqui a gente já tem uma outra curva, né, a curva de força de reação do solo, ali também em volts, e a gente observa uma característica diferente. A gente tem a média em pontilhado lá em preto, né, e a mediana com o pontilhado em vermelho. Não sei se vocês conseguem ver, ela vai aparecer um pouco mais ali quando a curva de força acaba mudando um pouco de padrão. Ela vem um pouco perto do 0,5, depois quando sobe, ali a gente consegue ver o pontilhado da mediana. Então a gente vê que a mediana e a média já são de pouco mais distintas. Então isso quer dizer o quê? Que a tendência central dos dados não está próxima da média. Então a distribuição desses dados já é um pouco diferente. E aqui quando a gente olha o histograma de distribuição, a gente vê que a maior parte das ocorrências, né, em torno de 450, 400 ocorrências, estão de 2,2 até um pouco mais de 2,6 volts. E essa curva já não tem uma distribuição normal, né? Ela já tem uma característica de muitas ocorrências em alta voltagem e poucas em baixa voltagem. Então, se eu calcular a média dessa curva, né, ela não bate com a mediana, ela não divide a área de distribuição dessa curva em duas partes iguais. Então, essa curva não tem uma distribuição normal nesse padrão, nessa característica como avaliada como um todo. Então, se eu quisesse comparar duas curvas, né, eu já teria dificuldade de poder comparar elas de forma íntegra e ter certeza de que isso iria se refletir na população, porque a distribuição dos dados não é normal, certo? O intervalo de confiança também vai nos dar essa medida de distribuição, né, porque ele vai nos permitir ver que o valor observado tem intervalos de faixas que nos dão esse limite. Então, o intervalo de confiança ele muito vai estar associado com as duas unidades de desvio padrão, dependendo porque o intervalo de confiança ele vai depender um pouco da escolha de como calcular ele. Eu posso escolher calcular ele com uma confiança de 95%, então eu vou ter uma medida central, normalmente a média, né, assumindo uma distribuição normal, e eu vou indicar qual o intervalo em que eu tenho 95% dos dados aparecendo. Isso vai ser a medida de intervalo de confiança, que vai cair bem naquela curva que nós vimos lá antes, mais ou menos 2 desvios padrão. Essa medida é muito usada na área de saúde, principalmente quando tenta se apresentar respostas de medicamentos ou de intervenções clínicas, né? O pessoal apresenta muito o intervalo de confiança. Na área de esportes tem aparecido mais frequentemente agora, exatamente para tentar se ver o espectro de ocorrências, né? Para tentar ver numa determinada modalidade esportiva ou tarefa motora, qual a faixa de ocorrências que eu posso ter. Uma medida interessante, um uso interessante do intervalo de confiança é principalmente em relação às alterações ao longo do tempo. Então, se eu tenho indivíduos que fizeram um programa de treinamento comparado com uma situação controle, por exemplo, sujeitos que treinaram, sujeitos que não treinaram nada, né? Eu vou medir lá a frequência cardíaca, por exemplo, deles numa determinada tarefa. E eu vejo quanto isso alterou ao longo do tempo. Faço as alterações individuais, né? Um aumentou 2 batimentos, um aumentou 1, diminuiu 1. Então eu vou ter uma distribuição de alterações ao longo do tempo e uma variabilidade de alterações, certo? Aqueles indivíduos contra eles mesmos, né, vão representar uma distribuição no grupo experimental e no grupo controle. E muitas vezes o que é interessante? Olhar a sobreposição dessas alterações com o grupo controle. O grupo controle deveria ter uma média de alteração 0, né, porque não mudou nada, teoricamente, mas uma variabilidade, né, decorrente das respostas daqueles indivíduos.
E o grupo experimental deveria ter uma alteração também com uma distribuição normal, mas diferente de zero. Né? Se eu quero que aqueles indivíduos diminuam a frequência cardíaca pela intervenção, essas diferenças, essa tendência central de mudança tem que ser negativa. Né? Eles têm que diminuir a frequência cardíaca numa mesma tarefa para me indicar, bom, eles se tornaram mais eficientes, eles ganharam condicionamento aeróbio, sei lá, depende do meu objetivo. Então aquele valor central observado vai ter que ser diferente de zero, nesse caso de preferência menor do que zero, e o intervalo de confiança não pode se sobrepor ao intervalo de confiança do outro grupo, certo? Então se eu tiver uma diferença na tendência central muito pequena, que eu tenho vários valores do grupo controle que se parecem com valores do grupo experimental, provavelmente eu não posso inferir que essa minha intervenção, esse meu treinamento dê certo na população, porque só numa pequena parte daqueles indivíduos submetidos ao treinamento, isso realmente foi positivo. Em mais do que 95, menos do que 95% daqueles indivíduos, o treinamento deu resposta positiva. E aí eu começo a fazer aquela relação com a minha chance de errar, certo? Então o teste vai me dar isso, né? Os testes vão me dar isso. E o intervalo de confiança me permite representar isso. Quanto mais próximos estão os extremos dos intervalos de confiança, maior é a sobreposição das distribuições, mais similar é a resposta dessas duas amostras. Então o meu treinamento não deu diferença em nada. Se os intervalos de confiança não se sobrepõem, isso quer dizer, opa, essa amostra aqui está bem diferente, né? As respostas dela são muito distintas da outra amostra. Então quer dizer que essa minha intervenção mudou a característica, certo? Então quando a gente pensa em tendência de mudança, né, exatamente nesse, eu tenho uma medida posterior e uma anterior ao treinamento, e eu tenho mudanças individuais, e eu vejo como que elas se comportam nos dois grupos. O intervalo de confiança nos dá isso de uma forma muito interessante, muito clara. Né? Eu vou ver que o menor valor do grupo treinado, do grupo controle, né, ele é diferente do maior valor do grupo experimental. Certo? Então eu passo a ver que a distribuição dessas curvas é completamente certo? Aqui a gente tem um outro ranqueamento, digamos, ou uma forma de ranqueamento para essas sobreposições nos intervalos de confiança. Né? Então eu posso fazer assumir várias coisas, e ali na realidade está representado por um efeito do tamanho da amostra, que também vai interferir nisso. Né? Quanto maior a amostra, mais chance eu tenho de compor uma curva com uma normalidade, e mais chance eu tenho de que essa curva apresente uma distribuição mais homogênea e que seja mais fácil observar diferenças. Então, sempre vai ter essa relação inversa, certo? Quanto maior a amostra, menor é a chance de errar, certo? Menor é a chance de eu assumir que eu vou errar em relação à população. Certo? Então as amostras maiores sempre vão ser mais sensíveis às diferenças entre os efeitos que eu estou tentando observar. Aqui no coeficiente, no intervalo de confiança, né, e ali também está representado pelo coeficiente de correlação, exatamente por isso, né, para tentar ver essa relação entre as respostas. Né? O que se tem é que quanto menor os intervalos de confiança, a gente chega lá na parte lá de baixo, lá com 1024 indivíduos no grupo, eu já passo a ter uma capacidade de distinguir muito grande. Então a conclusão sobre a população é muito grande de que aquele efeito é verdadeiro, certo? E os intervalos de confiança vão me permitir avaliar isso. A teoria das probabilidades vai envolver isso, então, ou vai partir desse princípio, né? E muitas vezes tem esse exemplo, né? A probabilidade de aparecer o número 1 num jogo de dados, né? Se eu tenho dados com 6 lados, eu tenho 1 em 6, eu tenho 16,66% de chance de aparecer o número 1. Então, em cada 100 jogadas, 16 a 17 ocorrências de número 1 deveriam aparecer assumindo uma distribuição normal, né? Que todos os lados tenham chance de mostrar a sua cara para cima. Se eu não tiver um dado viciado, né, essa deveria ser a frequência de ocorrências do número 1, certo? Então a teoria de probabilidades vai nos dar isso. Eu vou ter também a possibilidade de olhar essa questão de distribuição
a partir de uma frequência de ocorrência, por exemplo. Eu quero avaliar lá qual a relação, né, entre a dor no joelho e o tipo de calçado. Então, por exemplo, tem um estudo que eles mostraram lá que a dor anterior no joelho ela está ocorrendo em 25% de corredores em relação a outros atletas. Que isso existe uma associação entre, por exemplo, o tipo de pé, né, lá 30% dos homens têm pé cavo, pé normal aparece em 35%, 55%. Então eu posso representar aquela distribuição, né, nas frequências de ocorrência relativas à soma total. Isso também é uma possibilidade. E aí eu vou poder comparar essas distribuições, por exemplo, usando um teste de Q quadrado, por exemplo, eu vou poder comparar essas distribuições entre as populações. Certo? Isso também é uma forma de comparar. Bom, será que homens e mulheres, será que 55% é diferente de 74% dentro dessas distribuições? Né? Ou será que é importante essa diferença? 55% é tão maior do que 74%? Então vão ter testes específicos para para avaliar essa diferença em distribuições mais percentuais, digamos. Então é como se eu pegasse lá aquela curva de distribuição e colocasse, bom, eu quero ver os indivíduos que têm pé normal, quantos por cento eles representam de toda essa distribuição da população. Bom, representam 55% em homens e 74% em mulheres. Então será que essa sobreposição desses indivíduos com pé normal é parecida? O teste, por exemplo, como o Q quadrado vai nos ajudar a avaliar isso, certo? De uma forma um pouco mais objetiva. Não só o Q quadrado, mas todos os testes de inferência e os testes que vão usar a probabilidade como um ponto central na forma de definir essa sobreposição das amostras, vão fazer exatamente esse teste, que é o teste usando o valor de P, na realidade, né, que é para avaliar o erro tipo 1. Né? Qual a minha chance de que eu indique que algo é efetivamente diferente quando não é? Então, essa é a lógica do erro tipo 1. Depois a gente vai revisar um pouquinho com mais detalhes. Então, aqui a gente tem um exemplo com duas distribuições, como nós viemos lá do início já vendo, né, a distribuição amarela e a vermelha. No caso de cima ali, né, a gente tem uma chance pequena, né, de afirmar que essas populações essas amostras são diferentes, porque existe muita sobreposição nas distribuições, existe muita similaridade entre os valores que aparecem no grupo amarelo com os valores que aparecem no grupo vermelho. E essa chance de observar a chance de afirmar que essas amostras são diferentes, ela é maior do que 5%. Certo? Então não quer dizer que a sobreposição é maior do que 5%, mas a chance de que essa similaridade aconteça na população é maior do que 5%. Então eu traço uma linha. Né? Qual é a chance que eu tenho de que essa similaridade aconteça na população? Se eu disser, bom, 5% é o meu ponto de corte, então sempre que a similaridade for maior do que 5%, né, ou que a chance de que isso se reflita na população seja maior do que 5%, eu estou assumindo a hipótese nula, lembrando lá da outra aula. Eu estou assumindo que não há diferença. Ali visualmente eu vejo que existem áreas que não se sobrepõem. Então existem alguns indivíduos do grupo vermelho que diferem do grupo amarelo. Isso é claro. E a área em azul são os indivíduos do grupo vermelho que são parecidos com o do grupo amarelo. Só que essa possibilidade de repetição desse fenômeno na população, né, ela é maior do que 5%. Então é muito provável que, se eu fizer esse teste várias vezes, muito poucas vezes eu vou observar a diferença entre esses grupos, certo? No caso de baixo, não. Eu já tenho uma sobreposição menor, então os valores que eu observo no grupo amarelo são, na maior parte das vezes, diferentes do grupo vermelho. Então quer dizer que, se eu comparar várias amostras com essas características do grupo amarelo e vermelho na população várias vezes, né, eu tenho uma chance pequena de achar resultados parecidos, certo? Então a chance de eu rejeitar a hipótese nula é grande. Então quer dizer que existe diferença. No caso de cima,
a hipótese nula é confirmada, não há diferença, né? Eu posso repetir esse teste várias vezes, essa similaridade vai aparecer. É isso que eu estou assumindo quando eu digo que o P é maior do que 0,05. E quando eu digo que há diferença, o P é menor do que 0,05, eu estou dizendo isso. Se eu repetir esse teste várias e várias vezes, em apenas 5% das vezes, eu tenho a chance de estar errado, de que a diferença que eu estou observando não seja verdadeira, certo? De que eu estou observando coisas que não existem, certo? Então ali, por exemplo, ó, eu tenho duas condições, de novo, com a frequência de ocorrências lá, da taxa de aplicação de força, percentual peso corporal, por exemplo, em indivíduos com calçado e sem o calçado, certo? Então eu tenho lá medidas feitas com o calçado e medidas feitas sem o calçado. E eu quero comparar essas medidas a partir da distribuição e ver se elas são diferentes. Se eu for partir da análise que nós vimos no slide anterior, eu vou poder ver que existe uma similaridade muito grande. Em alguns casos ali eu tenho uma frequência maior de ocorrência em preto do que azul, certo? Mas as áreas, as ocorrências acontecem muito parecidas nas duas amostras. Então é muito provável que para essa forma de medida, né, caminhar com o calçado descalço seja a mesma, afete da mesma forma o indivíduo, certo? Então não existe grande diferença, certo? Então a sobreposição dessas distribuições é muito parecida nessas duas amostras, que nesse caso são os mesmos indivíduos caminhando com dois calçados distintos. Poderiam ser indivíduos diferentes, né, que caminham diferente, poderiam ser indivíduos que estão se exercitando de forma diferente, então pode ser qualquer coisa, certo? Aqui a gente tem uma outra forma de representar essa similaridade a partir da caixa ou do box plot, como se chama, né, na caixa de barras, que vai ter a representação da mediana e das variabilidades, né, mostrando que estão muito parecidas. Eu tenho uma zona de abrangência ali que vai de 0 até mais de 1,2% do peso corporal, para as duas condições, calçado na esquerda ali com 1 e descalço com 2. Então as respostas são muito parecidas. Se a diferença fosse importante, eu teria uma caixa mais alta e uma mais baixa, por exemplo, mostrando que os valores são, na maior parte do tempo, de uma forma numa amostra do que na outra. Esse não é um fenômeno que acontece aqui, certo? Aqui a gente já tem uma outra medida, que é a taxa de aceitação do peso, né? Aquela medida anterior era a curva inteira, por exemplo, da força de reação do solo. Aqui, para a taxa de aceitação do peso, eu já tenho lá o calçado com valores em torno de 10 vezes, né, 10% do peso corporal, e o descalço em torno de 60%, certo? Então aqui a gente já observa um padrão diferente, certo? Os valores de tendência central ali em torno de 10 com aquela variabilidade pequenininha são muito diferentes do calçado para o descalço, certo? Então essas distribuições já estão mais distintas, já estão significativamente diferentes, certo? A chance de que eu repita essas medidas em outras condições com uma amostra similar me indica que é muito provável que eu vá voltar a enxergar comportamentos parecidos com esse, de que existe a diferença desse calçado para a condição descalço. Aqui, na realidade, o que mudou foi a variável de medida, e para ilustrar uma diferença de comportamento, certo? Poderia ser qualquer intervenção também que apontasse dois grupos com condições diferentes. Aqui a gente tem as ocorrências para aquele gráfico de barras que nós vimos antes. Então a gente tem, por exemplo, o calçado que está em vermelho, a gente tem muitas ocorrências em torno de 10 ali até 15%, né, do peso corporal. E o azul, que é o descalço, a maior parte das ocorrências está aparecendo lá de 55 até 62, mais ou menos. E essas diferenças a gente vê que não tem nenhuma sobreposição nas distribuições, é totalmente distinto. Eu posso repetir esse teste inúmeras vezes, e ali o P está indicando menor do que 0,05, né, que a chance de que essa sobreposição seja parecida é mínima, é menor do que 5%.
Então eu tenho muita chance de que esse comportamento se repita de forma muito consistente em diferentes amostras obtidas da mesma população. Certo? Então a ideia de diferença estatística está exatamente refletida nesse gráfico. Quanto mais próxima tiver essas barras vermelhas da azul, mais menor vai ser a minha diferença que eu tenho entre as amostras. E o teste inferencial vai ter esse ponto de corte. Quando passar de 5%, ele vai dizer não é diferente. Quando ficar menor do que 5%, ele vai dizer sim, é diferente. Então a gente assume uma perspectiva binária, ou é ou não é. Depois, quando vocês olharem o site do professor, quando a gente trabalhar no quarto encontro com os testes definidos posteriormente, ou as análises a partir do comportamento dos dados, a gente vai ver que a ideia muitas vezes é fugir um pouco dessa característica de sim ou não, né? Porque no mundo real muitas vezes a gente não vai ter isso, né? A gente vai ter condições em que existe algum efeito. Ele não é tão grande, ele não é tão evidente, mas ele existe. Ele está ali, ele está se apresentando de alguma forma, né? A gente tem o P igual a 0,06, não quer dizer que as coisas são parecidas, né? Eu posso ter diferenças que sejam clinicamente importantes. E o teste estatístico não nos mostra isso por uma série de fatores, por fatores intervenientes, né? Por tamanho da amostra, né, por confiabilidade ou repetibilidade, na realidade, da minha variável de medida. Então tem outros fatores que interferem nessa distribuição de dados que vão interferir nessa tomada de decisão, porque é uma tomada de decisão. Eu tenho essas duas coisas, eu tenho que dizer, é diferente ou não é? Faz diferença andar com calçado do que andar descalço, né? É a decisão do pesquisador. Ele pega esse número e ele tem que dizer se uma coisa é diferente da outra. Ele partiu do princípio que era quando ele delineou a hipótese dele, certo? A ausência de diferenças é a hipótese nula, que é o que o teste sempre vai tentar confirmar, certo? O teste sempre vai tentar testar se essa diferença ela é irrelevante ou não, se ela não é significativa ou não. Quando as diferenças não forem, né, irrelevantes, ele vai dizer sim, existem diferenças significativas. E aí o pesquisador tem que dizer, bom, essa diferença significativa ela é importante ou não? Para algumas medidas, muitas vezes, que tem variabilidade muito pequena, qualquer mínima diferença aponta significância. E às vezes isso não representa grande coisa do ponto de vista clínico. Em algumas outras situações contrárias, né, eu tenho medidas que são mais variadas, que têm uma repetibilidade menor, mas os testes inferenciais não apontam diferenças significativas em respostas entre populações ou entre condições. Mas clinicamente aquilo ali é representativo. Eu posso ter um aumento de 20%, por exemplo, numa determinada medida, e aquilo ali não é detectado pelo teste inferencial. Então não é atípico esse comportamento aparecer, certo? Em alguns casos o teste inferencial nem sempre vai nos dar algo que seja útil clinicamente, e nem sempre vai nos dar algo que seja inútil clinicamente, né? Nem sempre ele vai nos permitir enxergar aquilo que efetivamente está ali sendo representado nos dados. Então essa discussão aí está muito quente na literatura e tem essas duas vertentes de uso, digamos, ou aplicação dos testes estatísticos nas tomadas de decisão, né? Que esse é o ponto em que passa a se discutir mais recentemente. Ali, por exemplo, a gente tem a comparação de duas medidas da TAP, né, ainda de novo a TAP obtidas entre as duas pernas, perna direita e perna esquerda. Então a gente vê que existe uma pequena sobreposição, né, tem valores do azul ali que são parecidos com os valores em vermelho, certo? Ocorrem numa frequência parecida com valores que aparecem na medida do pé direito. Mas o teste estatístico nos diz, não, existem ocorrências do vermelho que são em valores menores do que no azul. Então aqui eu posso afirmar que a taxa de aceitação do peso é diferente de uma perna para outra, certo? Pode ter N aplicações isso, mas eu posso afirmar que a chance de repetir esse teste com aqueles indivíduos várias e várias vezes, eu tenho só 5% de chance de que isso não aconteça, de que essa diferença não apareça, né? Então há diferença significativa entre o pé direito e o pé esquerdo para a taxa de aceitação do peso nessa tarefa específica, certo?
E essa relação do erro tipo 1, ou da existência ou não de significância, vai estar sendo resumida nesse quadro, né? Que está lá, hipótese nula, né? Sendo ela verdadeira ou falsa, né? Ela pode ser verdadeira, né? E quando ela for verdadeira eu vou aceitar a hipótese nula, certo? A hipótese nula do teste, ela vai estar refletindo que não há diferença na população, ou não há diferença efetiva. Quando eu rejeitar a hipótese nula, quando ela for verdadeira, né, eu estou dizendo, há diferença, mas no fundo essa diferença não reflete a população. Eu estou assumindo o erro tipo 1, certo? Que é algo muito comum de se ver, de se discutir principalmente. O método estatístico infla o erro tipo 1. O que quer dizer o inflar o erro tipo 1? Quer dizer que eu estou dizendo que há diferença entre duas condições quando realmente não há, né? E esse é um problema também hoje em dia, porque hoje em dia, né, nos tempos em que nós medimos muitas variáveis de uma mesma amostra, né, quanto mais testes eu faço, maior é a chance que eu tenho de que em algum daqueles testes aconteça diferença significativa, certo? Só que o que acontece? Nem sempre, se eu tiver 10 testes lá, porque eu tenho 10 variáveis, né, vou testar elas 10 vezes, e em um desses testes apareceu diferença significativa, pode ser algo importante, né, se for uma variável realmente importante para aquele cenário, e pode não ser absolutamente nada. Pode ser algo ao acaso, como se diz. Eu posso estar inflando o erro tipo 1, dizendo que existe diferença entre aquelas amostras, e no fundo essa diferença ela é pelo fato de fazer testes, né, e é como jogar dado para cima, né, em algum momento vai cair no 1, certo? E os testes inferenciais também têm esse problema. E depois, principalmente na próxima aula, a gente vai entrar muito nessa questão das análises multivariadas. Então, algumas formas que existem de tentar minimizar esse erro tipo 1, certo? Não dizer que existe diferença quando não há, né? Esse é o grande ponto. O erro tipo 1 é dizer que há diferença quando ela não existe. E o erro tipo 2 é exatamente o contrário. A diferença está ali e eu não consigo mostrar ela, né? Esse é o erro tipo 2. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a hipótese nula é falsa, né? Mas ela não é falsa, ela é verdadeira, né? Então, na realidade, eu estou rejeitando a hipótese nula, né, quando ela é falsa. Então, eu estou dizendo, não tem diferença entre os grupos, mas na realidade tem. E quando que a gente comete esse erro? Quando o teste não tem poder o suficiente. O que é poder suficiente? Quando a amostra é pequena, né, ou quando as diferenças entre eles elas são grandes a ponto de ter uma significância, mas não tão grandes a ponto de rejeitar o erro tipo 2. Né? Então esse é o grande ponto divisor de águas que muitas vezes os testes, principalmente aquele valor de P muito perto de 0,05, em alguns casos ele vai ter uma tendência a ter um poder pequeno, principalmente se a amostra for pequena. Né? Se eu tenho uma amostra grande, a chance de o erro tipo 2 e tipo 1 se complementarem é maior. Né? Com amostras pequenas eu posso conseguir mostrar diferença daquela amostra, mas eu nem sempre vou conseguir refletir isso de forma efetiva na população, porque eu vou precisar que o teste tenha poder suficiente para que eu afirme isso. Então não basta dizer que as diferenças são significativas. É importante verificar se essa diferença significativa pode ser refletida na população, e o poder do teste vai ter essa relação direta com o tamanho da amostra. Quanto maior for a amostra, maior é o poder do teste. E mais fácil vai ser de que a significância também se reflita em um efeito direto, na realidade, ou uma transferência mais automática para o comportamento da população. Certo? Então isso muitas vezes serve como um controle. Um controle por quê? Porque eu posso ter, naquele cenário que eu dei de exemplo, né, eu posso ter 10 comparações. Em uma delas eu tenho diferença significativa, mas eu não tenho poder suficiente para dizer que essa diferença se reflete na população, porque a minha amostra para aqueles 10 testes é pequena. Né? Normalmente na área de ciências dos esportes e do movimento humano, a gente vai muitas vezes trabalhar com amostras relativamente pequenas comparado, por exemplo, com uma área de epidemiologia. Certo? Então as nossas amostras são normalmente pequenas, a gente fica muito nesse limite do poder baixo do teste.
tá? Eu avaliei 10 indivíduos. Dependendo do número de comparações e de variáveis que eu tenho, 10 pode ser bem pouco, e o meu poder pode ser pequeno. E a diferença que eu observo significativa em uma dessas 10 variáveis ou 10 comparações pode não ser suficiente para eu dizer que isso é importante para a população. E aí é a decisão do pesquisador muitas vezes de tentar ver, bom, mas para essa amostra com essa característica é importante, então eu vou ter que traçar um caminho diferente de argumento em relação a esse resultado. E aí o argumento de quão importante esse resultado pode se sobrepor a essa questão do poder do teste, principalmente se a minha tentativa de extrapolar para a população ou de inferir para a população for menor. Eu posso não ter tanto interesse, por exemplo, eu trabalho com atletas de elite, não me interessa refletir para a população em geral. A minha população de interesse são os atletas de elite, então aquela diferença pode ser pequena, mas importante para aqueles atletas, né? E não me interessa ter poder suficiente para refletir na população geral de praticantes de um determinado esporte. Então essa decisão também passa a ter um contraponto com a questão do poder do teste. Mas também é uma outra medida que é muito pouco comum assim, de aparecer. Normalmente os revisores ou os autores vão ser mais pressionados a apresentar os testes de poder, né, ou as medidas de poder do teste, quando se tem amostras pequenas e se faz muitas comparações para aquela amostra, né? Então se faz exatamente, o revisor ou quem faz a avaliação pede para o autor apresentar as medidas de poder do teste exatamente para tentar forçar ele a verificar se aquela diferença que ele está mostrando ali, se ela realmente é importante. Porque para ele pode ser, e ele pode tentar argumentar que sim, mas na leitura tu vê, bom, esse cara está tentando forçar a barra aqui, ele está tentando... as diferenças que ele achava que iam aparecer, ou que ele gostaria que aparecesse, não apareceram. Ele tem uma coisinha que deu diferença, ele está fazendo um carnaval em cima daquilo ali, mas no fundo aquela diferença não é importante, porque o poder é pequeno e porque a capacidade de argumento dele em cima daquela medida não é ideal, né? Então esse jogo do poder do teste com o argumento da importância daquela significância é um dilema também importante muitas vezes na hora de mostrar os resultados do trabalho, certo? Aqui, por exemplo, o que a gente tem? De novo naquele exemplo, pé direito, pé esquerdo, a gente tem um P menor do que 0,05 e um poder do teste maior do que 0,8, certo? Então quer dizer o quê? Que em 80%, eu tenho 80% de chance, né, ou mais do que 80% de chance de que essas diferenças realmente sejam transferíveis, digamos assim, para a população em geral, certo? Então essa diferença ela é bem importante e ela vai se repetir de uma forma sistemática para amostras que tenham essa característica semelhante a esses indivíduos, certo? Então o poder do teste reforça o resultado das diferenças significativas, certo? Me ajudando a mostrar realmente a sobreposição dessas distribuições é bastante diferente. Tem poucos casos onde os valores de um grupo são parecidos com os valores do outro, certo? As hipóteses, então, vão ter essa possibilidade de explicação dos problemas de pesquisa. Então, voltando àquilo que nós vimos lá na outra aula, né, eu vou ter a hipótese, vou testar essa hipótese por meio de testes para verificar essa sobreposição, né, e tem que preferencialmente estar alinhados com os objetivos. Então eu vou ter a sequência, o problema, as hipóteses e o objetivo para fechar esse círculo e que o teste me ajude a responder isso, né? Medidas de tendência central aí, então, voltando, né? A média e a mediana, né? A média muito usada preferencialmente para distribuições com normalidade, né? Em que haja esse padrão de normalidade apresentado. A mediana, normalmente, quando essa distribuição foge da normalidade, certo? Então, ali, de novo, uma curva com uma distribuição normal, o valor de média está muito próximo daquele valor central, né? Se a gente voltar a 1, o valor de média está ali 0,42 e 0,43, né? E ali a gente observa que a maior ocorrência que eu tenho é entre 0,42 e 0,43. Quer dizer que a média está fechando certinho no ponto central de distribuição desses dados.
Então me indica que, bom, essa curva provavelmente tem uma distribuição muito próxima da normalidade. Nesse outro exemplo não, né? Eu tenho uma média lá que está em torno, está um pouco acima de 0,5 e a mediana está abaixo do 0,5, né? Como a gente viu anteriormente, e a distribuição está aí completamente fora, né? A gente vê valores ali em torno de 2,4, 2,6 ocorrendo mais frequentemente, né? Então uma curva que não tem nada próximo da normalidade, né? Ali também novamente aquele comportamento de média e mediana que nós vimos, né? A média ela perto de zero na distribuição normal, né? A maior frequência de ocorrência próxima de zero, e na distribuição não normal ou fora da normalidade, né? Os valores de média já menores do que zero, né? E a mediana ali estando próxima desse valor de zero. Então uma curva fora da normalidade, certo? Então, pessoal, hoje nós cobrimos um pouco essa questão da distribuição dos dados, né, envolvendo um pouco essa teoria das probabilidades, o uso do erro tipo, do valor de P como um link com o erro tipo 1, né, aquela chance de que eu tenho de dizer que algo é diferente quando não é, né, o erro tipo 1, e o poder do teste, que é dizer que algo não é diferente quando efetivamente é. Então essa relação dos dois e essa associação com o poder do teste, com o tamanho da amostra, certo? Que vai ser um fator muito importante na aproximação dessas duas respostas, né? E a associação disso, rapidamente vou com uma retomada assim, com essa questão das hipóteses, porque vai ser importante, eu vou tomar essa decisão de forma binária, né? Eu vou ter ou é diferente ou não é, ou a hipótese que eu delineei é que se confirma ou ela é rejeitada. Então a teoria das probabilidades e os testes de probabilidade vão exatamente nos dar essa leitura, ou a hipótese que eu apontei é verdadeira ou ela não é. Se ela for verdadeira, né, eu tenho uma distinção nas distribuições que se reflete ou que se repete mais do que 95% das vezes, certo? Se essas distribuições forem muito parecidas, a minha chance de que essas diferenças aconteçam de forma importante é menos provável, né? Então eu tenho o meu P maior do que 0,05. Então a leitura assim, do que efetivamente representa isso, certo? Em muitos casos, né, na área clínica, né, essa distinção tem que ser maior. Então o pessoal da área médica vai usá-la para remédios 99% de certeza, porque ele não pode ter 5% da população passando mal quando toma uma droga específica, né? A margem de erro deles tem que ser muito menor, né? Então eles têm que ter uma distinção nessas distinções muito mais evidente, né? Exatamente para que, porque a chance de erro, o efeito daquele erro é muito mais importante. Na área do exercício e, digamos assim, da atividade física de uma forma geral, a gente não vai matar ninguém, assim, digamos, em linhas gerais, né? Não se expõe os indivíduos a um risco tão grande se nós estivermos errados dizendo que algo é benéfico. Então, por exemplo, caminhar faz bem para a saúde, né? Ou faz bem para a população. A minha chance de dizer isso e em algumas pessoas não dar um efeito positivo, eu posso ter uma margem de erro um pouco maior. Então por isso que se aceita na área de atividade física um P igual a 0,05. E por isso que na área clínica, nessa área de medicamentos, se aceita um P igual a 0,01. Né? E tem alguns defensores mais radicais aí que acham que esse P pode ser até 0,10, principalmente quando se trabalha com populações específicas, né, para os atletas de elite, né, essa chance de errar pode ser um pouco maior ainda, porque eu tenho mais chance de enxergar diferenças. Então tem algumas coisas aí de chance de enxergar, porque sempre vai ser mais difícil eu enxergar diferenças se a minha probabilidade de erro for 0,01 ou for 1%, né, do que 5%. É mais fácil achar diferença com 5% de margem de erro do que com 1%. Né? As diferenças têm que ser muito gritantes para que elas apareçam em 1%. Elas não precisam ser tão gritantes para que apareçam em 5%.
e muito menos em 10. Então essa escolha aí acaba sendo balizada muitas vezes exatamente nisso. Qual é o tamanho, qual é a margem de erro que eu quero? Né? Obviamente a ciência não nos deixa muitas vezes escolher isso à la louca. Né? Como eu diria, existe uma prática de que na área de exercício do movimento humano vai se assumir um erro de 5%. Isso aí já é clássico. Poucos defendem algo muito diferente disso, certo? Mas é uma margem de erro que todo mundo trabalha com ela e vem, teoricamente, sendo o padrão, assim, digamos. Né? Mas é algo que também tem a ver exatamente com o que a gente estava comentando antes. Né? Os 5% pode ser uma margem de erro muito grande para algumas medidas que têm uma variabilidade pequena, e pode ser uma margem de erro muito pequena para medidas que têm uma variabilidade muito grande. Né? Eu precisaria de uma margem de erro maior para medidas que têm uma variabilidade muito grande para enxergar. E isso é algo que a literatura não explora ou não tem se discutido tanto, né, nessa relação da variabilidade das medidas, da confiabilidade, né, da repetibilidade de determinada medida e a relação disso com a margem de erro que eu quero ter, né, ou a chance de assumir erro tipo 1 que eu quero ter. Então, essa relação ela é muito complexa e bastante nebulosa, assim, porque ela é muito discutível, então ninguém coloca muito a mão nisso. Todo mundo segue mais ou menos esse roteiro, assim, digamos, né, mas isso vai interferir na tomada de decisão. Certo? Porque assumir um erro de 10% eu vou ter diferenças significativas aparecendo com muito mais frequência do que assumindo um erro de 1%. Né? E essa escolha muitas vezes acaba sendo complexa, assim, bem polêmica, né, no pessoal que está discutindo essas questões na comunidade científica. Né? Então tá, pessoal, ninguém teve dúvidas aí, vou